Fala, galera! Hoje o nosso episódio 06 é com um cara pesado, viu? O nosso FCDA Cast hoje tem o prazer de estar aqui conosco, o cara que superou todos os desafios que a vida lhe proporcionou, né? Tudo que a vida botava de complicado, ele ia lá e resolvia da forma dele e praticamente venceu todas as competições que participou. O cara que voltou para casa e está mudando a natação cearense. Ele é, sem dúvida, o maior nadador da história da natação do Ceará. Luiz, vem cá, cara. E aí, Rodrigo? Prazerzão te ter aqui hoje, viu? Galera aí, tava muita gente falando que tinha que conversar contigo. Então, vamos bater esse papo. Bora, simbora. E aí, Luizão? Cara, me diz como é que começou a tua vida na natação? Tuas primeiras braçadas. Cara, as primeiras braçadas, na verdade, foi o primeiro mergulho, né? Foi tudo com minha mãe. A minha mãe, ela, desde pequeno, quando eu tinha 1 mês de vida, ela me mergulhou numa piscina. Cara, que massa. Isso foi em Roraima, na cidade no estado que eu nasci. E aí, desde sempre, ela sempre foi muito... Como é que eu vou dizer? Tipo, ela sempre me apoiou e me incentivou a estar no esporte, ou pelo menos a ter a segurança aquática, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Então, começou aí, com o mergulho da mãe, numa piscina. E aí eu fui criando a paixão, um amor muito grande pela natação, né, pelo esporte. Eu ia na escolinha que minha mãe dava aula, minha mãe foi minha professora de... Mas sua mãe foi sua professora também? Minha mãe foi minha professora, tive diversos professores também. E aí, cara, eu sempre levei muito como uma diversão, uma brincadeira, sabe? Nunca foi algo imposto pra mim, né? Nunca foi algo que a minha mãe falava, não, você vai, nem que eu te leve, sabe, pela orelha, mas sempre foi algo que eu amava fazer, né? Eu sempre estava conectado com a água de alguma maneira. Se eu não estava na piscina, eu estava na praia. Se eu não estava na praia, eu brincava com os meus barquinhos que eu tinha. Então, assim, tudo que é relacionado a alguma coisa aquática, eu estava... inserido. Eu estava inserido. Cara, e não era nem a segunda pergunta, mas você teve pais fantásticos para você, né? Assim, eu tive uma vivência muito grande com seu pai e hoje tenho com a sua mãe. Hoje a sua mãe nada o master comigo, a gente, nossa, se dá muito bem. E o seu pai, cara, era um cara que eu tento me espelhar com meu filho. Então, assim, mande um abraço aí pro Alexandre, seu pai, cara, paizão total da natação. Eu tive o prazer também de correr com ele na assessoria do Elton e a gente falava muito de ti, cara. Ele parava a corrida lá, ia conversar comigo, a gente passava meia hora ele falando como tu estava lá fora. Então, você teve pais fantásticos para o seu crescimento. Não, com certeza, Rodrigão. E ainda mais que, cara, desde das categorias de base ali, né? O meu pai que me levava para os treinos, sim, sabe? Sim. Teve aquele início ali com minha mãe, ela me ensinou a nadar e tudo mais. E aí depois que eu passei, acho que dos 8, 9 anos ali, né? Mirim 1, Mirim 1, 9 anos. Eu comecei a procurar uma equipe de natação, né? Eu saí lá da escolinha e aí eu fui atrás de uma equipe de natação. Primeiramente fui se não me engano, no BNB, depois eu passei no Náutico, mais coisa de 2 meses, 1 mês e meio em cada clube. E aí depois eu me achei na Edla Lopes, né? E aí meu pai que me levava todos os dias pra natação. Meus pais, cara, sou muito grato a eles. Eu tenho a certeza que se não fosse por eles eu não estaria onde eu tô hoje. Sem dúvida. Pela influência, né? De estar inserido no esporte, né, indiretamente. Minha mãe foi nadadora, meu pai nadou por diversão, eles se conheceram na natação. Foi? Não sabia. A minha mãe foi professora do meu pai de natação. Então, assim, desde sempre se conectou muito, né, e estava sempre conectado à minha vida. Nossa. E aí meu pai levava, às vezes dava um trabalho ali para ir pro treino, mas depois... Tudo valeu a pena, cara. Legal, valeu. Cara, e tu chegou a praticar outros esportes na infância ou sempre foi a natação? Não, pratiquei outros esportes. Eu já fiz judô, já fiz futebol. Tanto que teve uma época que eu tava fazendo judô e natação. E aí eu tava até faixa verde no judô. Pô, eu cheguei até bem, pois eu fazia algumas competições do colégio, todas essas coisas. E aí chegou um momento que eu acho que eu me machuquei num treino de judô. E aí eu acho que no dia eu tinha um treino da natação, eu cheguei lá todo ferrado, velho.
Aí o meu treinador chegou assim, cara, você escolhe, você vai pra natação, você escolhe a natação ou judô. E aí eu tinha um dia pra pensar, uma coisa doeu assim. Do coração. Mas, aí não tinha como não decidir, né? Já foi o Edvan, já foi o mestre dos magos, não? Na época, eu acho que foi ou o Edvan ou o Elton, não tô lembrado direito. Eu acho que foi o Edvan já, que eu já tinha uns 10 anos, 11 anos. Deve ter sido o Edvan. Foi por aí. Aí você pegou o Elton também, Peguei, Luiz? ele foi meu primeiro treinador, cara. Eu vou dizer que o Elton foi o meu primeiro treinador mesmo, foi onde eu comecei, porque assim, eu tive, né, a parte da diversão na natação, né, que era só brincadeira, bem lúdico, né, que a gente chama, né, os exercícios lúdicos e tudo mais. E aí chegou um momento que eu tava treinando para começar a parte competitiva, que era com 8 anos, se eu não me engano. E aí o Elton foi meu primeiro treinador. Ali, meados do pré-mirim ali. Isso. E aí eu fiquei um tempo com ele, né? E aí eu adorava o Elton. O Elton, cara, sensacional. Ele me fez ter uma paixão pelos treinos da natação, sabe? Tipo, isso que é legal, Isso que é legal. O profissional conseguir, numa criança, ter uma... passar, né, um ensinamento para ela conseguir ter o amor e a paixão e gostar do que tá fazendo. Cara, isso é muito difícil hoje em dia. A natação, eu costumo dizer, eu amo a natação, minha vida, mas é um esporte difícil de gostar. Porque você conta azulejo dia e noite. Né? Então, e para uma criança, o mais complicado para o meu filho foi eu fazer ele gostar da natação. E aí você acabou de falar, poxa. O futebol era mais interessante, talvez, o treino, o judô, mas tu conseguiu amar o treino da natação. No começo, né? No começo foi bem legal porque como eu estava falando, os profissionais, né? O Elton, né? Que me despertou bem no início mesmo, né? Então, tanto é que eu acho que passou um tempo, aí eu acho que ele me comunicou assim, cara, agora tu vai para a equipe principal. Aí eu fiquei assim, não quero ir para a equipe principal, eu quero ficar contigo aqui. Aí ele, não, tem que ir para a equipe principal. Aí, no começo eu fiquei meio apreensivo, sabe? Tipo, como é que vai ser isso daí? Mas foi bem legal, foi desenrolando bem. Porque eu acho que, se eu não me engano, eu nadava... o Elton tinha uma equipe com outras pessoas, né? Acho que às vezes eu até nadava com adulto ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas quando eu fui pra equipe, era mais a galera da minha idade, sabe? Tipo, tinha mais gente. E você participou de uma geração de ouro ali da Edla Lopes. A sua geração, a Edla Lopes ainda não teve uma geração igual àquela sua, que era você, a Vitória Lopes, né? A filha dela, a sua prima, a Ana Lima. Ana Rema. Ana Rema, acho que tinha a Yasmin, que era um ano mais velha do que vocês. Tinha Renata, Raquel. Cara, tinha muita gente. Vocês foram com 4 atletas pro Campeonato Brasileiro e ficaram em segundo lugar. Eu não lembro disso, mas... Ficaram em segundo lugar. Tu ganhou todas as provas que eu lembro como hoje o Edvan disse assim, cara, eu tava com medo do Luiz fazer um tempo mais baixo ainda nos 200 borboletas, que eu acabar pedindo um antidoping de uma criança de 13 anos de idade. Porque tu ganhou, acho que os 200 borboletas com 10, 12 segundos de vantagem. Foi um negócio absurdo. Foi. Isso tudo tem um porquê, sabe? Tipo, desde sempre, cara. Desde que eu sou moleque na natação, eu sempre tive uma curiosidade muito grande pela técnica, pela mentalidade dos atletas, sabe? Profissionais. Então, eu ia pro YouTube, ia no Google, pesquisava o que o Michael Phelps escutava antes das provas, eu via as provas dele e ficava vendo a técnica submersa do nado de borboleta, de crawl, dele, do Lott, do Ian Thorpe, Graham Hackett. Então, assim, diversos caras... 12, 13 anos? Né? Na verdade, tinha 9 anos, cara. 9 anos? 9 anos, então, com 9 anos tu já pesquisava técnica dos caras pra tentar fazer igual. Então, assim, eu sempre fui muito louco em querer imitar os caras na água. Então, eu chegava nos treinos, eu brincava muito. Cara, eu era um cara muito hiperativo, velho. Assim, eu não sei como é que as pessoas no começo da minha carreira me aguentaram, porque eu era muito hiperativo. Ainda sou hiperativo, assim, mas eu jogo mais pra
direciono pro meu treino, né? Eu sou mais um cara quieto, mas antes eu era impossível, né? Então, eu brincava no treino, aí eu ficava puxando a sunga do pessoal, brincava, dava soco na galera embaixo d'água. Cara, eu era horrível. Cara, e aí o Edvan, ele me dava treinos de borboleta como castigo. Com castigo é o que eu ia falar. Cara, eu lembro um dia que eu cheguei eu fui nadar. Nessa época eu nadava, parava. E aí eu te conheci como? Eu fui ver uma competição, tava ajudando a Ione. E aí eu ia de vez em quando nadar lá com o Edvan. E aí o Rony do Náutico. Um abraço aí, o Rony, não tá mais nas equipes, mas o Rony é gente boa demais. O Rony disse assim: Rodrigo, tem um menino lá da Edla que eu queria que tu visse nadar borboleta. Vai ter os 50 borboletas agora. Eu disse: menino, lá da Edla, deixa eu ver. Eu acho que você era Mirim 1, Mirim 2, alguma coisa assim. E aí realmente eu te vi nadar borboleta. Eu disse: não, cara, gordinho. E eu disse assim: não, cara, esse menino não pode ser Mirim 1. Ele: Rodrigo, a prova é Mirim 1. Eu disse: não, cara, nada muito pra Mirim 1. Aí fui falar com o Edvan. Aí o Edvan disse o seguinte: cara, eu vou matar ele de nadar borboleta, porque ele não para, bicho, na piscina. E aí eu boto ele pra nadar borboleta pra ver se ele para. Só que ele parece que gosta de nadar borboleta. Aí eu comecei a rir, eu disse: vixe, Edvan, pegou um cara pra te bater aí de frente. Eu como eu tava falando, eu era bem impossível. Assim, eu hoje, tendo a mentalidade que eu tenho, experiência, tudo, eu olho pra trás e falo assim: cara, eu acho que assim, não é algo positivo pra um garoto de 9, 10 anos estar fazendo séries, tipo, absurdas de borboleta. Eu fazia 10, 200 borboleta, 1000 de borboleta quando chegava no início do treino, sabe? Não aconselho ninguém a fazer esse tipo de série, tipo, por favor, não façam. Não é legal. Mas assim, com certeza isso ajudou muito a eu criar uma base grande, né, e fortalecer para os campeonatos que se passaram, né. E aí eu lembro que, cara, era muita questão mental isso daí. Isso é muito mental, sabe? Tipo, eu chegava, brincava, tudo mais, e aí quando eu fazia essas séries, às vezes tinha vezes que eu chorava, dava aquela chorada e tudo, mas algumas vezes eu falava: cara, já fiz 1000 borbo, tipo assim, o que é mais 1000, sabe? E aí ia andando. Quando chegava na competição, às vezes cearense, Nordeste, Norte-Nordeste, essas coisas assim, eu falava assim: cara, eu vou tentar fazer o meu melhor tempo de parcial do 200 metros, eu passar os primeiros 100 metros abaixo do meu recorde ou abaixo do meu melhor tempo nos 200. Certo. Tipo, eu passava, por exemplo, os 100 metros abaixo do meu recorde, do meu próprio recorde de 100. Do meu tempo de 100. Sim, do teu melhor tempo de 100. Esse sempre foi uma das loucuras assim que desde criança eu tenho. E tu treinava isso? Gostava de treinar, assim? Eu acho que, na verdade, eu gostava de treinar. Eu sempre fui, eu sou até hoje, eu amo treinar. Fazia e faço coisas, tipo, muito, muito fodas nos treinos, justamente porque eu amo treinar, cara. É uma coisa que, às vezes, no domingo, eu sinto vontade de treinar, mas eu sei que eu tenho que segurar o corpo também, porque senão... Não pode ir. Algumas vezes, sim. Legal. Muito bacana. Luiz, e como é que foi? Acho que você foi morar só com o quê? 15 anos? 16? Eu saí daqui em 2012... Não, 2012, com 15 anos. 15 anos, né? O juvenil segundo ano você já fez no Rio, já foi no Flamengo. Isso. Fiquei um tempo... Cara, eu acho que foi logo depois do... Eu tive uma temporada... Vamos separar por partes. Certo, a primeira parte da minha carreira aqui no Ceará, né? Foi... Vou colocar dos 9 até os 15, né? Tive uma carreira fantástica, né? Foi de vitórias, recordes e tudo mais. Eu me consagrei campeão brasileiro e recordista de 100 metros, 200 metros borboleta, 100 livre, se eu não me engano. E eu acho que 200 livre também, né? 200 livre foi no final do ano, eu acho. Infantil 2, eu acho. Infantil 2, que eu comecei a nadar. O Infantil 1, eu vi os seus resultados do 200 borboleta e eu tinha comentado na época: nossa, se você tivesse nadado os 200 livre, tinha ganho também. Tinha ganho. Talvez, eu não a gente não pode... Mas eu diria que, assim, foi muito vitoriosa. E aí, com isso, né, eu tive oportunidades fui chamado por clubes, né, no início da carreira, logo com 14 anos, acho que eu tive meu primeiro, 13, 14 anos.
13 anos, que foi depois daqueles tempos de 200 borboleta. Sim. Eu dava, às vezes, 25 metros de vantagem. Em campeonato brasileiro. Eu não sei o brasileiro, mas o Walter Figueiredo ainda são os seus recordes. Do infantil ainda são os seus. Do 200 metros, dos né? 200 borboleta. E aí, depois que eu recebi, acho que o Prêmio Brasil Olímpico em 2011... Você recebeu ainda aqui no Ceará? Ainda aqui. Ainda treinava aqui com o Edivan e tudo mais. E aí, eu acho que foi... no Prêmio Brasil Olímpico eu recebi um convite do Flamengo para morar e treinar lá. Legal. Em 2011 isso. 2011. Inclusive, o Goni Arruda, que na época era secretário de esporte, ele que me apresentou ao pessoal do Flamengo, que ele é flamenguista doente mesmo, né? E aí, ele fez esse link aí, né? Entre a gente. E aí, eu conheci... na época era Marco Veiga, se não me engano, Cristina Calu, que são os diretores e treinadores, head coach e tudo mais. E aí eu lembro, essa história é legal, cara, porque eu cheguei lá, eu não sabia com quem eu ia treinar, né? Não tinha ideia? Não, chegaram assim, você vai treinar, tem apartamento, alimentação, tudo, tudo incluído para você morar e estudar aqui. Morar e estudar aqui, tem estrutura. Tem estrutura para isso. E aí, eles falaram assim, você vai treinar com Duda, né? Um tal de Duda, tipo... E aí eu fiquei assim, caraca, e pra mim eu ia treinar com o head coach, na época que era o Marco Veiga, do Flamengo. Aí eu fiquei, caraca, quem que é Duda, sabe? Quem que é esse tal de Duda? Eduardo Pereira. Tá até hoje no Flamengo, né? E aí... Começou, eu fui no início de 2012 pra lá, comecei os treinamentos e tudo mais. E aí, cara, foi a melhor decisão da minha vida. Porque, tipo, antes de tomar essa decisão, né, eu sabia que era hora de sair, cara. Eu sabia que era hora de sair por questões de estrutura. Eu queria estar num ambiente mais competitivo, sabe? Eu sempre busco isso. Tipo, na minha carreira, eu sempre fui atrás de estar em ambientes desconfortáveis. Isso é interessante para o atleta. Muito interessante. O conforto aqui não tinha chegado, você não tinha chegado aonde chegou. Essa questão de buscar o desconforto foi, eu acho que assim, uma questão de competitividade, tudo, de buscar o desconforto, foi de estar entre os melhores, cara. Pensei, cara, eu preciso sair, eu preciso de estrutura, porque eu tenho um sonho. Eu vi pela televisão o César Cielo ganhar o ouro dele nas Olimpíadas. E eu queria estar nas Olimpíadas, eu queria representar meu país, eu queria estar no pódio, sabe, de campeonatos grandes. Massa. E quando eu vi isso daí, eu trabalhei para isso. E na época que você foi do Flamengo, o César Cielo estava no Flamengo? Tava. Foi aquele ciclo que 2008 até 2012, né? Eu não me lembro se 2013 para frente, eu acho que ele até continuou até 2015 mais ou menos. 2016, na verdade, que ele não conseguiu a vaga olímpica. Eu acho que ele não estava mais no Flamengo. Tava não? Não. Foi Pinheiros, voltou Pinheiros. 2013, se eu não me engano. Pronto, então ele deve ter voltado para o Pinheiros 2013 a 2016. Eu não tô lembrado agora. Ele foi para Minas, ele foi para... Deu uma rodada, não foi? Deu uma rodada. Aí, comecei esse treinamento lá e tudo mais e, cara, foi a minha mãe... Pois desculpa, eu tava até... já passando, mas a minha mãe falou pra mim, né, eu falei pra ela, mãe, eu tenho que sair, eu tenho que ir em busca do meu sonho. E aí eu lembro que ela falava que não, você é muito novo, você não vai sair ainda, né, e eu sabia que esse era o caminho, e aí eu era todo dia falando, mãe, eu tenho que ir embora, ei. Todo dia. Cara, eu perturbava minha mãe. E aí chegou uma hora que ela falou, eu falei assim, eu tava no corredor de casa, e aí eu olhei nos olhos dela, cara, essa é uma cena que eu lembro até hoje. Eu olhei pra ela e falei assim, mãe, se eu não tiver nas próximas Olimpíadas, a culpa vai ser sua. Nossa, pesado. E ela, como é que ficou? Cara, ela ficou tipo meio que aquele um minuto de silêncio olhando na minha cara, ela falou assim, pois então agora tu vai. Ela apontou, tipo, sabe quando o pai fica com pois sonho. Agora tu vai. E aí eu fiquei, caraca, tá, agora eu assumi a responsabilidade, agora eu realmente tenho que ir, entendeu? Então... E você com isso foi ser maduro muito cedo.
Porque assim, foi morar só, querendo ou não tinha mais o teu pai para te ajudar ali pros treinos, não tinha teu pai para te ajudar, tua mãe para te ajudar para fazer a comida em casa, sozinho. Tinha que ir para escola, tinha que render na escola, tinha que render no clube. Sozinho, foi pesado. Foi assim, mas eu diria que no começo, cara, eu não sofri tanto porque eu acho que é um sonho de muitos jovens, né, querer sair das asas dos pais e tal. Mas depois eu comecei a sentir a falta. No dia a dia, sabe? Porque você vai treinando, é tudo novidade, né? No começo é tudo novidade. Cidade nova, pessoas novas, perto, amizade nova. Era perto. Da onde você morava? Era bem perto. Era tudo próximo ali onde você morava. Era uns 15, 20 minutos. Às vezes quando o trânsito era 1 hora, porque o trânsito do Rio é horrível. Mas a gente... Assim, no começo foi difícil. No começo foi mais fácil, mas depois foi ficando mais difícil. Depois foi pegando a saudade. Às vezes eu tinha dias que eu chorava, sabe, à noite longe, mas eu nem falava com meus pais. Minha mãe, eu sei que ela chorava todo dia, cara. Chorava todo dia. Mas eu sabia que era tudo por um propósito, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso facilitou mais. Porque eu pensava, cara, esse é meu objetivo. Vai ter... como aquele clichê de sempre, vai ter as pedras no caminho e tal. Se eu quiser chegar lá. Mas, cara, é isso, velho. Se você coloca o seu objetivo lá e você só trabalha pra ele e esquece tudo, todo o resto... Vai chegar. Vai chegar, cara. Vai chegar. Vai chegar, não tem como. Demora. Não é em 1 ano, não é em 2 anos. Às vezes são 5 anos, 6 anos. E você teve parceiros de treino muito bons. Tive. Né? Principalmente teve o Matheus, era Matheus, né? Matheus, que nadava 50 livros, bateu o recorde do Cielo, no Chico Piscina, era Matheus não. Santana? Não, mas eu não treinava com ele. Tu não treinava com ele? Não. Poxa, eu pensei que tu tinha treinado com ele no Flamengo. Não, ele nem era do Flamengo, ele era do Botafogo. Ele era do Botafogo? Era. Cara, eu jurava que ele era do Flamengo, porque vocês estiveram na seleção do Chico Piscina, que tá acontecendo agora, né? Juntos. Naquele revezamento de vocês, ganhou de São Paulo, Ave Maria. Isso aí eu tava no Rio já, né? Tava no Rio. Você tava no Rio. Pois eu jurava que você tinha treinado com o Matheus, cara, no Flamengo. Não. A gente nunca treinou junto, cara. Mas viajavam junto para as competições, seleção. A gente viajava bastante junto, mas nunca chegou a treinar junto, não. Luiz, e tem o teu primeiro Mundial Júnior. Eu lembro que eu assisti a tua prova dos 200 borboletas, na época não era tão fácil a gente assistir. E aí teu pai mandou um link, cara, o link horrível, a imagem pequenininha, e eu lembro que você se classificou em 3º lugar, e ficou em 5º ou foi 6º? Foi 5º. Foi 5º, né? Acho que foi 5º. E você passou os primeiros 100, acho que em 3º, os 50 passou em 2º, eu disse, caramba, esse moleque vai passar por cima de todo mundo, e deu uma pregadinha no final. Qual foi a tua experiência daquele primeiro Mundial? Cara, eu acho que ali pra mim foi o meu primeiro... Porque antes do Mundial Júnior, eu tive campeonatos... Sul-americano, Multination, que são alguns países da Europa que competem. E o Brasil vai como convidado. E aí, nesse Mundial, foi a primeira vez que eu vi que a gente foi competir, por exemplo, com Austrália, Estados Unidos, Rússia... As potências do esporte, né? Da natação. E, cara, foi um susto no sentido de um choque... Porque no começo tinha a questão de altura, né? Sim. Quando eu comecei a campeonatos Multination, que era essa da Europa, tinha os poloneses, cara, que tinha 14, 15 anos com 1,90 m e pouco, velho. Você não vê isso aqui. Cara, você vê isso... Uns caras muito altos, velho, e forte já, e eu ficava assim, caraca, não é possível, velho, esses caras não tem 15 anos, não tem 14 anos nem a pau, velho. E a galera do Brasil tem uma média ali de na época 1,60 e pouco, 70, no máximo 1,75, sabe? Era gigante. Era, pois é, cara, e aí não tinha gente muito alta, e aí a gente olhava e ficava, cara, vamos lá, vamos pro pau, e muitas vezes a gente ganhava, sabe, esses campeonatos, tudo. E aí quando a gente viu, assim, outras potências, cara, assim, pelo menos eu falei, cara, que foda, velho. Isso é muito foda. Tipo assim, a equipe lá dos Estados Unidos se comporta de uma maneira, da Austrália de outra maneira, da Rússia de outra maneira. Você vê, assim,
que o nível de profissionalismo. Na verdade, não é nem... Eu acho que é o nível de entrega dos caras. Entendi. Mas não só dos atletas, é da equipe também, sabe? Que tá ali dando a base pros atletas, sabe? Você vê a nossa equipe é sensacional, cara, do Brasil. Físios, médicos, tudo preparador físico. Mas eu digo assim, na categoria de base, tudo, sabe? Por exemplo, eles faziam aquecimento juntos, lá na frente de todo mundo, grito de guerra, um monte de coisa, assim. Você ficava, caraca, velho, que foda. E é bom estar nesse lugar, sabe? Sim, então, concordo. assim, foi uma experiência muito boa pra mim. Eu consegui 2, 3 finais nesse Mundial. Eu lembro que eu assisti os 200, borboleta. Não lembro se você pegou no 100. E teve revezamento Não, também. foi 200 livre, 200 borbo e 4x200 livre. Aí Pronto. eu peguei 3 finais, uma experiência 4x200 livre? 4x200 livre. Então foram 3 finais, foi saldo muito positivo. Fiz meus melhores tempos da vida lá. Então assim, pensando em performance, cara, 100%, né, de aproveitamento por ter dado melhores da vida. Claro que a gente quer a medalha, claro que a gente quer outras coisas, mas eu sempre via como calma, um passo de cada vez, sabe? O nível é muito diferente, a natação é muito diferente nesses lugares, tá? Hoje a natação já é totalmente diferente do que em 2013. Cara, você vê a evolução dos treinos hoje para a categoria de base? Com certeza, Rodrigão. Tipo, na minha época, quando eu tinha 15, 16 anos ali, época de juvenil, mudou bastante, cara. Hoje em dia, a média de treinamento dos atletas caiu bastante, mas a qualidade ela melhorou drasticamente, sabe? Sim, sim. É muito mais técnico, o trabalho muito mais voltado a específico de força, explosivo e tudo mais. Então, assim, o próprio mental dos atletas, muita coisa, cara, muita coisa mudou. Na minha época de juvenil, fazia média de 7 km por treino, 8. E quando eu morava aqui no Ceará ainda, eu fazia média de 8, 9, 10. Quer dizer, sabe? fazia então, assim, 10 aqui, 7, 8 lá no Rio. 6 e 7 no Rio. E hoje em dia, 5. Hoje em dia é 4,5, 5,5, por aí. Então, assim, mudou muito, sabe? E você vê que os atletas hoje estão muito mais... tá muito mais... Eu digo que tem muito mais estudos, né? Claro, passou 10 anos aí, né? Então, tem bastante tempo de ter evoluído o esporte, né? Legal. Cara, vamos chegar agora nas Olimpíadas Júnior. Você foi medalhista. Revezamento, acho que 4 por 100 medley? 4 por 100 livre misto. 4 por 100 livre misto. Você, Matheus Santana, quem eram as duas meninas? Giovana Diamante e Natália de Lucas. Legal. E teve uma outra prova, teve um outro revezamento que era para vocês terem ganho e desclassificar o Brasil. Nossa, conta essa situação, essa situação, cara, seu pai não tem noção como é que seu pai estava. Se ele pudesse estar lá e feito alguma coisa, ele tinha. Eu imagino, foi um... Cara, a gente tinha um dos melhores revezamentos 4 por 100 medley, masculino, né? Sim. E aí... Eu lembro que na época teve um treinador de outro esporte que estava lá na piscina, fazendo treinamento com os atletas do Brasil também. E aí, só que isso foi culpa da organização também, né? Na época. A organização chegou lá, perguntou se estava confirmado o revezamento, e aí o treinador não sabia falar inglês, aí meio que fez assim, um sinal, e aí... na verdade, a organização tirou o revezamento do Brasil porque achou que o treinador estava pedindo para sair do revezamento. Nossa então, senhora, assim, eles cortaram o revezamento. Então, a gente aqueceu, fez tudo. Aí, a gente chegou no call room, né? Que é o balizamento, que eles chamam, né? O banco de controle. Quando a gente chega lá, a equipe do Brasil não está mais no balizamento. Aí, a gente, como assim não está mais no balizamento? Aí... Não, o treinador de vocês cortaram a equipe de vocês. Aí a gente, que treinador que fez isso? E aí a gente foi tentando ver se podia voltar, né, com essa decisão. E aí, cara, chamamos os treinadores do Brasil, aí a gente correu lá. Isso foi uma confusão do caramba. E aí acabou que realmente a gente não competiu. E tinha o melhor revezamento da competição. Tinha, com certeza, cara. Brincadeira. E tinha os 4 caras muito fortes, velho. Muito fortes. Mas faz parte. Faz parte né? do esporte.
E aí 2015, você chega nos Jogos Pan-Americanos. Como é que foi? Primeiro grande objetivo foi concluído aí, né? Cara, esse campeonato foi... Inclusive, na época dos Jogos Pan-Americanos, vou contar até uma breve história bem rápida. Acho que, se eu não me engano, uns 2, 3 meses antes da competição seletiva dos Jogos Pan-Americanos, eu torci meu pé, cara. Eu fiquei quase um mês pra voltar a nadar direito, pra bater pé. Ninguém sabe disso. Treinando... pouquíssimas pessoas sabem disso. Treinando de poliboia. Muito braço, velho. Foi em Montreal, né? Não, foi Toronto. Toronto. Eu lembrava que tinha sido no Canadá. Torci meu pé treinando. Treinando? Treinando. Tava pulando caixote. Treino físico. Aí eu fui descer, cara, aí eu torci meu pé, escutei o estalo, eu falei, cara, comecei a chorar igual um louco, porque achei que tinha quebrado o pé. Achei que tinha deslocado. Aconteceu isso com o Cher em 2000. Acho que na hora rompeu parcial os ligamentos, se eu não me engano, mas nada muito grave, muita físio. Acho que eu fazia todo dia fisioterapia. Aí eu voltei. Engraçado que eu voltei a treinar, acho que 3, 4, uma semana depois, cara, pouquíssimo tempo depois. E aí muito braço, palmateio, braço. Treinei igual louco. Aí fui lá na competição, aí eu consegui minha classificação pro PAN, cara. Mas foi difícil pra caramba. Então isso aconteceu pra tu se classificar pro PAN. Pro PAN e pro Mundial. Pro PAN e pro Mundial, que é no mesmo ano, né? Agora você já veio do Mundial, só que é porque o PAN, que normalmente é no meio do ano, vai ser agora, final do ano. Cara, que... Aí eu classifiquei. Classificou em quê? O 4 foi no 200? 200, 4 por 200. Aí desde 2015 eu tô no revezamento do 4 por 200 do Brasil. O Puciel de até uma vez comentou isso, que você é um nadador que tá mais tempo dentro desse revezamento 4 por 200 do Brasil, tanto na piscina curta quanto na longa, né? Legal, Luiz. Cara, me conta como é que foi dezembro de 2015 lá em Palhoça. Eu nem falei do PAN, cara. Cara, desculpa. Eu nem falei, esqueci. Vamos voltar pro PAN, não tem problema, aqui não tem corte. Eu falei, cheguei lá no PAN, aí tudo novo, cara, acho que foi a primeira seleção absoluta, não, tinha ido pra uma outra, mas primeiro Pan-Americano, na época Thiago Pereira tava ali sendo Mr. Pan, né, eu tive a oportunidade de estar competindo com, cara, a nata da natação brasileira, velho. Os caras, onde eu sonhei em estar. Era uma equipe muito boa, aquela de 2015. Tanto que em 2014, parte daquela equipe foi a melhor equipe do Mundial de Doha. Foi a melhor equipe do Mundial de Doha. Foi isso mesmo. Você tava naquele time ali. E sensacional, cara. Assim, a gente chegou lá, eu lembro que foi meu primeiro campeonato, no caso, no revezamento, e aí eu lembro que o João de Luca, o Nicolas Nilo e o Thiago Pereira, esse foi o revezamento, aí eles bateram assim nas minhas costas, assim, falaram, vamos lá, cara, só se diverte e tal. E aí eu, caraca, velho... Tu abriu a prova, não foi? Abri a prova. Eu pedi pra abrir essa prova. Foi mesmo? Porque eles estavam decidindo, geralmente eles colocam o mais rápido, logo para abrir na frente, ou sempre tem uma estratégia diferente. E aí eu lembro que eu cheguei pra comissão técnica, eu chamei assim, me coloca para abrir, velho. Chamou a responsabilidade. Aí eu chamei a responsa, aí os caras, tem certeza e tal? Aí meio que gostaram da atitude, aí falaram, não, vamos dar essa chance para ele. Aí eu fui lá, dei a vida pelo revezamento do caramba, cara, do caramba. E essas histórias assim... O João de Luca, na época, era o melhor tempo dos 200, né? Era 46, ele ganhou o PAN naquele ano. Ele ganhou o PAN naquele ano, que ele bateu palmas com os pés, né? Foi. Comemoração de batendo palmas com os pés. Legal aquele PAN ali. E aí, no PAN, você só nadou o 4 por 200, naquele PAN em 2015. Só o 4 por 200. Legal. Agora, vamos voltar pro final de 2015. Palhoça, Santa Catarina, né? Como é que foi aquela prova dos 400 livre? Cara, aquela competição ali, uma semana antes eu tava no Campeonato Brasileiro Júnior, que foi meu último campeonato como júnior. Então você quis ir pro júnior? Assim, meio que a gente era obrigado aí, mas assim, eu também queria muito ir pro meu último campeonato. Último. E aí eu tava treinando muito, cara. Tava treinando demais, muito bem. E aí eu nadei 400 livre, 200 borbo, 200 livre.
e eu acho que mais alguma prova, só não tô lembrado qual. No Júnior. No Júnior. E aí a equipe do Flamengo foi com bastante gente na época. E aí eu lembro, cara, que o 200 livre, o 200 borboleta e o 400 livre era na mesma etapa. E aí eu nadei o 200 borboleta, eu ganhei a prova. Só que eu nadei meio que pra ganhar, meio que assim, sabendo que tinha um 400 livre depois. E aí o 400 livre, cara, foi a minha melhor prova do campeonato. Caramba. Eu não esperava, assim, não naquele momento dar o tempo que eu dei, que foi 3,51 no Júnior. No Júnior. Só que, e o índice olímpico era 3,50. Aí eu já fiquei a centésimos do índice. Aí eu fiquei, caraca, velho. Vai dar certo. Tá muito perto. Falta mais uma semana e meia pro Open, né? Que é o absoluto. Sim. E aí eu lembro que nessa última semana, a gente conseguiu lapidar mais um pouco ainda. Aí eu fui de novo pro campeonato, né? Pro Open. Palhoça foi em Vitória. Aí... Palhoça não. O Júnior foi em Vitória. E o Open foi em Palhoça. E aí quando a gente foi lá pra final eu nadei eliminatório do 400 livre. E aí eu nadei pra 3,54. Eu dobrei a prova, cara. Mas você nadou segurando? Ou não? Cara, foi assim, confortável. Foi confortável. Sabia que podia ter mais? Sabia. Tipo, foi confortável. Nadou... Foi meu último dia de competição. Nadou seguro. Foi o último dia, foi a última prova da competição. Foi a última prova da competição. Tanto que vários meios de comunicação, inclusive a Sport TV, ela falava muito que o Luiz Altamy conseguiu o índice na última prova da competição. Foi espetacular a prova. Aí, quando eu terminei a prova, eu saí da prova, eu falei, caraca, vai dar, hein? Aí meu treinador, não, vamos descansar, solta. Aí eu tava indo pra piscina de soltura. E aí, cara, isso foi muito legal, velho. Muitos treinadores de outros clubes me abordaram e começaram a falar, cara, esse índice tá na tua mão, velho. Esse índice é teu, sabe? Me encorajando, sabe? E eu nunca esqueço, cara. E um deles, inclusive, foi meu futuro treinador, cara, naquela época, né? Tipo, ele foi meu treinador depois do Flamengo. Um deles que chegou me abordou, sabe? Então, assim, isso é muito legal, cara, no mundo da natação, sabe? Da natação. Existe uma união. Existe. No mundo da natação existe uma união. Existe. E aí, na prova, eu falei, cara, eu vou arriscar mais, eu vou passar mais forte e eu vou aguentar. O meu treinador falou pra mim, cara, você vai aguentar essa volta. E aí, eu voltei igual um louco e consegui o índice. 3,50, 32, se eu não me engano. 3,50, 32. Até hoje está marcado aí. Cara, e como é que foi a Olimpíada? Pera. A Olimpíada só na parte 2. Vamos esperar. Daqui a uma semana, a Camila que vai decidir se daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Eu vou decidir, aí eu aviso.